Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dar-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Reflexão e meditação sobre o trecho da live, volume 32, trecho 18, 30 de julho de 1933. Quem faz a divina vontade lhe forma sua habitação, a qual serve de custódia, de defesa e de comodidade à mesma divina vontade. A ela, né? Seus conhecimentos formam sua vida na criatura. Seus conhecimentos forma a sua vida na criatura, e não mais a vida da criatura, mas a vida divina.
Não que ela tenha que se desfazer de tudo que Deus, né, criou nela até o presente momento. Deve sim se desfazer da sua via corrompida, né, dos pecados, das paixões, das inclinações, né, das ânsias da sua vontade humana. Isso tem que cessar, e não o trabalho que Deus começou na sua vida, né, no sentido de as coisas que estão na ordem, né, o trabalhar, o estudar, o ofício de marido, de esposa, de mãe, de cuidador, de filho, precisa ser ordenada a nossa vida. A divina vontade vem para trazer a paz, né, a ordem, a felicidade. Se vive a divina vontade, né, como arrastada, forçada, não alegra a Deus, não é a vontade de Deus. A divina vontade é a forma correta de vivermos. O que se está na desordem é os nossos apegos. Como eu até esses dias que estava trabalhando em 3 serviços e estava por um fio a pegar um outro. Eis as desordens. Agora, se eu trabalho no meu único serviço devido às 8 horas por dia, dá tempo de eu estudar, cuidar dos meus afazeres todos, sair com meu filho, né, e ainda me dedicar aqui aos estudos. A conhecer e fazer conhecida a divina vontade. Assim como o jovem que estuda, né, faz a sua faculdade, né, procura sim também ajudar os pais se ainda não trabalham, né, com alguma coisa. Tudo é ordem na divina vontade. Se está sendo um peso é porque não estamos vivendo a ordem trazida pela divina vontade. Assim, a divina vontade não está sendo vida ativa, operante em nós. Estamos ainda em nós mesmos, com os nossos apegos, com a nossa vontade. Então Luísa vai dizer, estou sempre em poder do querer divino. Aqui, estou sempre em poder do querer divino. Sinto sua vida palpitante em mim como portadora de bondade, de luz falante, que enquanto é muda fala com os fatos, os acontecimentos. E o que Jesus sempre está dizendo, né, a Luísa, fique atenta, minha filha, esteja atenta. Nossa Senhora também fala, esteja atento, fique atenta. Preste atenção, tire os olhos das distrações. Como Luísa diz aqui, esteja sempre em poder do querer divino, à disposição, à espera de Jesus, a estar ruminando os seus conhecimentos, o trecho do dia, a fim de que no fim do dia possa fazer um exame de consciência, um exame do que a divina vontade trouxe no dia de hoje. E assim uma reunião das luzes que foram dadas ao longo do dia, ao longo das reflexões que tivesse feito durante o dia. Agora, se de fato eu faço uma reflexão de manhã, como já foi pedido, para darmos a primazia a Jesus. Então, se eu vivo um momento de reflexão, de oração de manhã, veio o trecho, partilho alguma coisa e depois só de noite, na hora que eu voltar do trabalho, na hora que eu voltar dos meus afazeres, que eu vou lembrar do trecho, que eu vou lembrar de Jesus de novo. Aí de fato não vai, não flui, não toma gosto, não é vida. A divina vontade continua sem vida. E por isso essa dificuldade, na partilha, esse amontoado de coisas a fazer. Mas eu digo de mim mesmo, Basta olhar no meu dia, nas minhas ocupações, no que eu tenho gastado meu tempo e
E é um fato que eu tenho muito mais tempo do que eu imagino, que eu tenho tempo de sobra. O negócio é onde está o seu interesse, está o seu coração, né? Está a sua dedicação maior. Não tem como, né, negarmos a verdade, porque ela é nítida, é clara, né? Está diante de nossos olhos, como no vídeo que eu estava ouvindo ontem. Jesus sabe das nossas limitações, mas e diante delas, o que fizemos para procurar fazer o melhor possível? Fazer o tudo que estava dentro das nossas capacidades, né, das nossas limitações. Não tem como negar. Jesus vê e nos mostra. Sem falar um nada, nos cobra. A nossa consciência nos cobra. É como enquanto eu estava abraçando aquele monte de serviço de trabalho, né, de hora extra, a todo tempo aquela situação me incomodava. E eu, na minha miséria, na minha vontade, na minha ganância, no meu olho grande, de certa forma ignorava, procurava ignorar. Mas quando o nosso desejo de fazer a vontade de Deus é sincero, Jesus vai nos cercando, né? Então até o dia que me tornou já impossível, que eu acabei fazendo extra quase que a semana inteira. Eu de fato fiz um extra a semana toda, né? E foi quando nessa semana Jesus me incomodou e também se serviu da Aline para vir me perguntar, vir conversar comigo, né? O que aconteceu, que eu havia sumido, que aconteceu que eu estou, né, indo em outra direção, né? Que foi onde eu conversei com as pessoas e entreguei, passei o isso para outra pessoa, né? E informei que eu não poderia ir mais por conta de situações pessoais minhas, né? Por conta da minha vida espiritual, minha vida de oração. A pessoa discordou totalmente, né? Como sempre, né? Que vem, né? Não é bem assim, Deus permite, Deus quer que você tenha as coisas, que você corra atrás e busque conquistar e blá 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 e blá blá blá, né? As pessoas estão fixas, né, na terra, no material e, portanto, a riqueza, os bens são mais importantes, né? É mais importante até mesmo que Deus, né? É até assim, né? Se prefere os presentes de Deus do que a Deus. É uma bênção o trabalho, sim. É uma bênção a saúde que Deus tem me dado, sim. E, portanto, é uma bênção que eu tenho a profissão que tenho e tá aí inúmeras oportunidades de trabalho, né? De trabalhar dia e noite, se quiser. Já nem tanto, né? Deus permite situações para que nós também, né, por amor a Ele, reconheçamos que não é o meu dever, a vontade de Deus, que eu esteja lá, aqui e acolá. É a desordem. Mas enfim, continuando aqui. Estou sempre em poder do querer divino. Sinto sua vida palpitante em mim, como portadora de bondade, de luz falante, que enquanto é muda fala com os fatos, fala com o sempre me amar, fala com formas sua vida, fala com formas conforme sua vida, fala com fazê-la crescer, fala com fazer-se ouvir, ó mutismo feliz que você sabe transformar em vozes celestiais. O seu movimento, sua santidade, o seu amor, todo o seu ser em voz ativa. Mas enquanto minha mente se perdia no Fiat,
Meu doce Jesus me surpreendeu com sua breve visita e disse... Mas parando aqui um minutinho, né? Que ela vai dizer, enquanto minha mente se perdia no vídeo divino, Jesus veio, né? Veio esclarecer ali as dúvidas, os posicionamentos que ela trazia. Né? É o estar abandonado em Deus, em que teremos contato com Ele, convivência, né? Vida divina. Não é estar fazendo outras coisas, outras ocupações, fora do que nos é devido. E no que nos é devido, fazer com o pensamento em Deus, por amor a Deus. Como Nossa Senhora, lá na casinha de Nazaré, na sua simplicidade, todas as coisas a fazer, a gerar o Cristo, o Senhor, o Salvador em seu ventre. E também em nós, igualmente na nossa vida, a gerar a divina vontade em nós, a estender o reino divino na nossa alma, a transbordar esse reino afora, fora de nós, né? Mediante a nossa dedicação, o nosso querer, o nosso, né, empenho, né, e amor a Jesus, às suas verdades, a renúncia da nossa vontade. Né? Jesus vem dizer a ela, minha filha bendita, você deve saber que quem faz minha vontade divina forma a habitação a meu querer supremo. E, portanto, está em paz, né? Não está perturbada com as situações, que já diz no livro do céu, onde há a perturbação, Jesus ali não permanece, uma vez que é Ele, né, o príncipe da paz. Se nos perturbamos, perturbamos a Ele. Por que estás perturbado? Se tem a mim, está perturbado porque está preocupado com isso e aquilo, com um rio de coisa, por quê? Porque tirou Jesus do centro, né? Porque o que se coloca no centro agora são os seus interesses. E aí não tem outra coisa, né? Senão a perturbação. Porque somos volúveis, né? Somos fincados na areia quando trilhamos por nós mesmos. Quando não nos ancoramos na rocha, né? Que é Deus, que é Jesus. E aqui, não que Ele quis sair, somos nós que o deixamos de lado. Como num trecho que eu li ontem, em que o anjo pediu, enquanto Luísa levava a cruz, que ao chegasse em determinado ponto ela se despisse, né, e esperasse Jesus, que Jesus a iria crucificar. E ela assim fez, porém não se despiu totalmente, né? Se despiu, mas ficou segurando as suas vestes na mão, né, por vergonha. Ela disse, né, quando Jesus chegar eu vou me despir totalmente e estarei pronta, né, para ser crucificado. Mas Jesus chegou e disse a ela, você não se despiu completamente, para que fosse rapidamente crucificada. Assim sendo, faremos isso numa outra hora. Então é se despir mesmo, né, de todo o nosso ser, se abandonar mesmo a Ele, estar à disposição totalmente dele, sem querer reter nada para nós, por mínimo que seja. É o que ele está dizendo. Você deve saber que quem faz minha vontade divina forma a habitação a meu querer supremo. E como uma habitação não tem razão, nem é dono de fazer o que quer, e só serve de custódia, de defesa e para a comodidade de quem o habita, assim a alma perde sua razão na razão divina. Cede os direitos
de senhorio voluntariamente à minha divina vontade, e permanece em custódia, em defesa, e para a comodidade de meu querer divino, que desenvolve a sua vida como melhor lhe agrada. Como melhor lhe agrada, não a forma que eu queira agradar, que eu ache alguma coisa. Não, eu passo a ser essa morada, a ser essa custódia apenas. Sem nenhuma razão. A minha razão, eu perco a minha razão na razão divina. Reconhecendo a fragilidade, as minhas misérias, as minhas dificuldades, mas não ficando preso nelas, mas buscando a vontade divina, a essa custódia, a essa defesa, a essa proteção, a trabalhar a ser essa habitação cômoda, a divina vontade, ao querer divino, como aconchegante para ela, confortável a ela. Permanece em custódia, em defesa e para a comodidade do meu querer divino, que desenvolve a sua vida como melhor lhe agrade. Como melhor lhe agrada. Agora, a vontade humana, ao fazer a minha, não só se transforma em habitação para a minha, não só se transforma em habitação para a minha, senão ficará uma habitação honrada, a qual o meu Fiat adornará com adornos divinos. Essa sua habitação formará sua morada real, pela qual os mesmos anjos ficarão admirados. Fará desabafar o seu amor, a sua santidade, a sua luz, a sua beleza incriada, e ali formará a sua vida, mas vida que age na vontade da criatura. Vida que age na vontade da criatura. O quanto a criatura se dispõe a viver esta vida. O quanto essa criatura se desapega das coisas do mundo, das coisas terrenas, para ser essa habitação para a vontade divina. Assim a qual será, como está dizendo aqui, até os anjos ficarão admirados. Será adornado com adornos divinos. Sua habitação formará sua morada real, pela qual os mesmos anjos ficarão admirados. Fará desabafar o seu amor, a sua santidade, a sua beleza, a sua luz, sua beleza incriada, e ali formará a sua vida. Ao passo que morremos para nós e a divina vontade vai conquistando reinos em nós. Ao passo que os ídolos vão caindo, a divina vontade vai se estendendo, conquistando territórios. Mediante a nossa atenção a ela, nosso zelo, nosso amor, nossa correspondência a ela. O negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, e tomar aqui o que Deus tanto quer nos dar. E será dado à proporção que vamos até Ele buscar. Então a divina vontade, ela se estende em nós à medida que nós nos abandonamos nela. À medida que nós a buscamos. Como foi de Deus, não violenta ninguém, Ele espera, cada um esperou 2.000 anos, 6.000 anos. 6.000 anos de angústia esperando pelas suas criaturas. E diante dessa verdade agora, precisa-se mudar a nossa postura. Posso dizer por mim, precisa mudar a postura e querer mais, mas com atos concretos e não só uma vontade, não só uma intenção. Jesus quer muito mais que intenção, Ele quer vida, fazer vida.
fazer a vida divina brotar, crescer em nós, com a nossa coparticipação, né? Com a entrega da nossa vontade. É como diz, né? Vida que age na vontade da criatura. Agir em nós coisas grandes são direitos que temos em nossa natureza. Nossa potência não tem limites. Tudo pode e a tudo pode chegar. E se tantas coisas não as fazemos, é porque não as queremos. Não porque não podemos, mas amar nossa potência com o tornar-nos constantes no pequeno cerco da vontade humana, podemos dizer que colocamos mais amor, mais arte divina, mais potência, porque nela devemos restringir o que em nós é imenso. Por isso nosso amor desabafa demais tornamo-nos constantes na criatura e ela sentirá minha vontade habitante nela. Bom, vou ler de novo aqui esse pedaço. Porque nela devemos restringir o que em nós é imenso. Na criatura Deus se restringe para caber nela, porque nele é imenso e a criatura é limitada. Por isso, nosso amor desabafa demais. Tornamo-nos. Nosso amor desabafa demais, tornamo-nos constante na criatura. O amor dele desabafa e o torna constante, o torna a criatura constante. Constante. A buscá-lo mais, sempre, cada vez mais. A reconhecer a vida divina que cresce nela. E ser grato, e a gratidão a Deus. Portanto, a constância que vem também de Deus. E ela sentirá minha vida habitante nela, de modo que onde quer que esteja, sentirá correr sua vida divina, em suas obras, em seus passos, em seu coração, em sua mente, até em sua voz. De seu ser formará tantas estadias para dar oportunidade à minha divina vontade de fazê-la, ora falar, ora agir, ora caminhar, ora amar, em suma, o que quer. Portanto, aqui eu entendo, isso não tem que abandonar a fazeres, abandonar a vida que Deus tinha me dado até então para viver a divina vontade. Não, é a divina vontade, sempre esteve, ela está em tudo, em todos. A diferença é o conhecimento que vai nos levar a trabalhar com ela, a agir por meio dela, a fazer que ela seja a nossa vida, ela ser o nosso tudo, a reconhecer isso. Tem até um exemplo que foi dado, E eu vejo aqui, a pessoa está fazendo a faculdade e de repente encontra a divina vontade e quer viver essa verdade, então eu tenho que trancar a minha faculdade, eu tenho que, no meu caso agora, eu tenho que viver sozinho, eu não posso ter outra pessoa, não posso buscar ninguém, porque eu tenho que me dedicar à divina vontade. Mas a divina vontade não vem nos tirar as coisas, É preciso fazer, continuar com aonde ela nos encontrou. Ela vem agora complementar, ela vem formar, ela vem preencher. Então, eu estou cursando um curso na faculdade, é para mim ser esse profissional que a divina vontade tem me conduzido a ser. E agora, com consciência, eu vou ser, e buscar ser, e com a graça de Deus, o melhor profissional possível, dentro, segundo a vontade querida de Deus.
né? Não em relação ao profissionalismo, mas por amor a Deus, por amor à divina vontade, sendo movido, conduzido, formado por ela. Assim como eu, na minha condição hoje de solteiro, eu não me fecho ao mundo. Que eu vou ficar só dentro de casa agora, não vou sair, não vou fazer mais nada, porque, né, eu não quero conhecer ninguém, me apaixonar por ninguém, né, e vou me privando. Fecha, né, as portas para a divina vontade. Né, um apego a um alfinete que seja, né, prejudica o desenvolvimento da vida divina em nós. Temos de estar para a divina vontade como tudo, como ele acabou de dizer. Né? Não tem razão, a nossa razão perde para a razão divina. É ele, se assim for da vontade divina, que venha essa pessoa, se assim também não for, que não venha. E aí eu não fico nem para um lado e nem para o outro, eu fico no vazio, eu fico, né, em atenção a Jesus, em atenção à divina vontade, ao que ela, né, me traz. Sem formar barreiras, barricadas para nada, nem para uma coisa e nem para outra. Aquele que estuda precisa se organizar para ter o devido tempo. Né? E de igual forma, eu que agora vivo sozinho, também, no momento, posso dizer que estou sem tempo, mas não é sem tempo, é falta de organização. Que o tempo se tem de sobra. O problema é querer separar uma coisa da outra. Precisa ser juntos, vida junto, é a vida divina. Não é eu querer viver as duas vidas. É a divina vontade reinando em mim. E não em determinado momento é a divina vontade, agora fica aí, divina vontade, que agora eu vou ir lá trabalhar, eu vou para os meus afazeres, logo mais eu venho. Não é vida junto, é fusão das vontades. É calar a minha para dar voz à dele. Como diz, de seu ser formará tantas estadias para dar oportunidade à minha divina vontade, de fazê-la ora falar, ora agir, ora caminhar, ora amar, em suma, o que quer. Depois continuava pensando, Luísa disse, nas tantas verdades que Jesus me havia dito sobre sua divina vontade. E meu amado bem, Jesus acrescentou, minha filha, toda a vida tem necessidade de alimento. Não só isto, mas de matéria adequada para formar-se aquela vida. Deve ter seu princípio, seu crescimento. Crescemos naquilo que nós alimentamos. Vemos aí, nos dias de hoje, as pessoas, toda malhada, toda bombada, mas é o que vivem em função disso. Não falham, não deixem de ir, se alimentam disso. Assim a vida divina vai crescer em nós conforme nós a alimentamos em nós. Mais uma vez, a nossa dedicação, a nossa correspondência. Do contrário, essa vida seca e morre. Pode morrer em nós. No sentido da pessoa voltar lá para a vida velha, ou mesmo ir trilhar uma santidade humana. Por falta de alimento, por falta de zelo, cuidado. Como diz na palavra, o reino dos céus é arrebatado pelos violentos. Violentos na oração, violentos na decisão de romper com o mundo, com a carne, com o pecado, com as situações humanas, com a vontade humana. É preciso esse esforço, esse sacrifício. Humanamente, a gente se sacrifica tanto.
se sacrifica tanto por um bem material e se torna negligente, a viver essa vida divina que Jesus nos traz. Se poupando, não querendo se sacrificar tanto, achando que o que está fazendo ou o que fez é o bastante. Os marombas por aí nunca acham que é o bastante. Nunca acha que a beleza que alcançou, a performance do corpo que alcançou é o suficiente, que é sempre mais. As mulheres mesmo quer cirurgia, quer isso, quer aquilo, quer está sempre atrás, se torna um vício, se torna uma paixão. Não sei se é correto dizer, mas é o que temos de ter para com a vida na divina vontade. Precisa ser essa paixão, imensa, essa sede insaciável, de vida divina, dos conhecimentos da divina vontade. Quer sempre mais, 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 mais. Mais e mais e mais. Nunca achar que, tá bom, eu estou fazendo uma partida de um trecho por dia, tá bom. É claro que não vai, como está dizendo, abandonar tudo, se trancar num quarto e ficar o dia todo, só lendo, estudando, partilhando o livro do céu. Não é isso. É dentro da ordem que Deus estabeleceu na nossa vida. Portanto, eu faço o meu trabalho, não estou impedido, posso estar impedido de ouvir os áudios, mas não estou e nunca serei impedido de pensar, nos escritos, no que eu já li, nas coisas que eu já partilhei, a conversar com Jesus enquanto faço as minhas atividades e assim tudo. E aí assim, quando, enfim, eu terminar esse trabalho, eu poder sentar e reunir as meditações que eu fiz ao longo do dia. Então, assim, é a atenção à divina vontade. Muitas vezes eu fazia, até antes de conhecer a divina vontade, assim. Eu levantava cedo, rezava o meu rosário. Terminou, guardava ele e ia voltar a rezar, a ter um instante com Deus só, à noite, na outra. Eu vivia a minha vida. Eu tinha momentos com Deus. A divina vontade não quer estar conosco, em período integral, ser mais que isso até, quer ser a vida dela em nós. Quer que ela seja a nossa vida. O motivo pelo qual eu me movo, o motivo pelo qual eu faço todas as coisas. E de fato é. Tudo que sou capaz de fazer, foi ela quem tem me dado, quem tem me fornecido. A graça, a força, a saúde, tudo vem dela. Assim sendo, deveria eu também tudo fazer por causa dela, para ela. A me dedicar a conhecer mais ela. Se conhece, se entende de tantas coisas e do principal, não temos conhecimento. E pior, não temos buscado esse conhecimento como deveria, com o afinco que precisa. Não busca esse alimento. Alimentar essa vida, como diz minha filha, toda a vida tem necessidade de alimento. Não só isso, mas de matéria adequada para formar-se aquela vida. Deve ter seu princípio, seu crescimento. Só em nós as coisas não têm princípio, mas na criatura cada coisa tem seu princípio. Portanto, para ter princípio a vida constante da minha divina vontade na criatura, devia fornecer a matéria-prima para a formação. Mas sabes o que são estas matérias-primas? Os primeiros conhecimentos e verdades que te manifestei sobre minha divina vontade. Eles formarão o humor, o calor e o primeiro ato de vida para dar início à sua vida.
E isso todos nós já recebemos. Portanto, por isso está aqui, até aqui. Porque quer conhecer mais, quer viver isso. Os primeiros conhecimentos e verdades que manifestei sobre minha divina vontade. Que eu já li. Agora, depois de haver formado o princípio desta vida, já se dispôs a fazer os 31 dias com Maria, já está entendendo alguma coisa, está buscando qual o que tem de fazer. Dentro das minhas condições, das minhas capacidades e esperando também melhores condições e capacidades fornecidas por Deus, vendo Ele a nossa dedicação, nosso interesse, que agirá para que tudo concorra para o bem, como já é dito, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Um exemplo que temos gritante aos nossos olhos é a situação da Michelle, que trabalha muitíssimo, muito serviço, e ainda consegue dedicar a divina vontade aos escritos, às partilhas. Então, o que Jesus faz? Ele aumenta o tempo, aumenta o grau de entendimento, de retenção das verdades, de entendimento dos escritos, Porque Jesus vê a limitação, Além do muito trabalho, ainda tem 2 crianças em casa para cuidar, e bem como também o esposo. Então veja se não é um milagre, se não é de fato a divina vontade a viver nela, para dar conta. E até mesmo ali, fazer tudo o que faz, se dedicar ao que tem dedicado e ainda sobrar tempo para tirar um cochilo depois do almoço. E contrapartida, estou eu aqui, morando sozinho, meu filho está lá com a mãe dele, eu tenho o meu trabalho, agora eu trabalho à tarde, então eu tenho a parte da manhã e uma boa parte da noite para me dedicar aos estudos. E, no entanto, não está como deveria estar. Ainda tem coisas que me distraem, que me ocupam, que não deveria. Não se trata de abandonar o pecado, mas se trata de estar como um todo, à disposição de Jesus. Bem como também não se trata de, eu vou negligenciar tudo, não vou fazer mais nada, eu moro sozinho mesmo, então, a minha casa que vira um chiqueiro, eu vou pagar alguém para cuidar da casa, eu vou comer em restaurante, como muitas vezes eu faço, eu compro a marmita e como, Mas aí Jesus vê, mas então, tem todo esse tempo e está gastando aonde? O alimento para a divina vontade está aonde? Faltando, falhando, sendo pouco. Pode fazer mais dentro da hora, se tem essa consciência que pode e deveria estar fazendo mais. Como foi dito, Jesus respeita, não nos violenta. Por mais que hora e outra, ele nos cobra, ele nos dá um puxão de orelha em alguma situação, a gente conhece, igual o ponto que eu estava trabalhando demasiado, me incomodou terrivelmente. No primeiro momento eu tentava ignorar, tentava amortecer a minha consciência, diante disso. Mas quando se busca com sinceridade, a gente acaba cedendo, é como está dizendo, a nossa razão perde para a razão divina, reinar.
E aí retomamos o caminho. Porque já se tem o conhecimento, já se tem o entendimento, né? Básico, até um pouco mais do que é a divina vontade, né? Como continua aqui a Luísa dizendo agora, Jesus, né? Jesus dizendo a ela, agora depois de haver formado o princípio desta vida, era necessário formá-la, fazê-la crescer e alimentá-la. Assim que seguiram minhas manifestações sobre o meu querer, alguém serviu para formá-la, outra para fazê-la crescer e outro para alimentá-la. Então, as inúmeras situações vêm para isso, né? Para fazer a gente crescer no entendimento, no conhecimento, e para não voltar a tomar, a fazer as escolhas erradas de antes. Porque veio o conhecimento, veio o entendimento, né? E com isso, a morte, a secura e a morte da nossa vontade, né? A fim de não querer mais fazer a nossa vontade, mas a vontade divina. Então, de todo o coração se volta a Ele, se renuncia à vontade própria, à vontade humana, para se voltar a ela e buscar os alimentos que ela necessita para crescer, desenvolver em nós, né? Para alimentá-la, né? Alguém serviu para formá-la, outro para fazê-la crescer e outro para alimentá-la. Se eu não tivesse continuado a dizer sobre ele, poderia ficar afogada, ou então uma vida sem crescimento, porque ela não se alimenta de outra coisa senão somente de verdades e conhecimentos que lhe pertencem, né? Até aqui está dizendo, se não tivesse continuado a dizer sobre ele, poderia ficar afogada, ou então uma vida sem crescimento. Então é equilíbrio, né? Não é nem demasiado e nem, né, de pouco, né? Minguado, empurrado. Jesus vê tudo isso, né? Ele quer o equilíbrio, né? A naturalidade, né? De forma natural. Não é essa obsessão que as pessoas vivem, como eu acabei de comentar, né? Das pessoas marombas, das mulheres que vivem, né, buscando cirurgia plástica para ficar mais bonita, mais isso, mais aquilo. Não é essa obsessão. Mas também não é aquela coisa, né? Hoje faz, amanhã não faz mais. Agora faz, daqui a pouco já está lá ocupado com outras coisas. É vida, é o foco, é o viver para, o viver viver da divina vontade, corresponder a ela, a ponto de se fundir a ela, ser um com ela, a buscar, né, e ter a primazia, a vontade dela, ou ela em si, né? E nela já está encerrado tudo o que eu preciso ao longo da minha vida. Tudo o que de fato eu preciso, eu hei de ter. Estará em minhas mãos, à minha disposição. É como o exemplo que a Michelle deu também lá da vaga do estacionamento, né? As pessoas chegam e não encontram lugar. Ela chega depois e ainda encontra uma vaga. Então a divina vontade nos cerca, nos acompanha, mediante a nossa correspondência a ela. E isso em tudo. Eu conheci a divina vontade, eu estava casado, vivendo um casamento terrível, uma situação que eu já estava, né, desgostoso até o último. E foi então que eu tomei o firme propósito de ir embora de casa,
havia acabado de construir uma casa, tinha a minha padaria, né? Ela ficou com a casa, eu fiquei com a padaria, eu vendi as coisas da padaria, paguei as contas e imediatamente, né, arrumei um emprego, trabalhei por 1 ano nesse emprego, vendi metade da padaria, ele ficou com ela, né, até terminou de pagar ainda há pouco. Já me passou para um outro lugar, estou trabalhando em outro lugar, e ele mesmo arrumou um emprego, né? Então Jesus vai, né, conduzindo as coisas. Arrumei um lugar para morar, Jesus arrumou, né, onde a qual eu nem aluguel não pago, né, eu vivo falando isso, né, mas, né, como gratidão, né, a bênção, a graça que Jesus tem me concedido, né, e então ele vai moldando as situações, as coisas, e só não tem estado, a minha vida não está melhor por negligência minha, né, porque eu não tenho dúvida nenhuma que ele tem muito mais a me dar, mas porque eu não tenho a constância que preciso, fica retido, fica suspenso na divina vontade, assim como a divina vontade fica, né, suspensa, fica, restringida, esperando a minha abertura, né, esperando o meu fiat, né? Então é nesse ponto que precisamos correr. Precisamos dar um jeito de levantar e ir, seguir adiante, parar de se poupar, de economizar, né, energias e se dedicar mais. Não se trata de negligenciar o nosso ofício, se trata de se sacrificar no sentido de corresponder à divina vontade. Ah, mas acabou de dizer que é com naturalidade, agora é correr. É correr porque temos a total consciência de que dá para fazer mais. No que dá para fazer mais, se faz. Quando, ao fim do dia, vermos também que faltou muita coisa, né, com a graça de Deus também vamos ser humildes e reconhecer que dentro da minha realidade eu fiz, né, tudo o que me foi possível fazer. E, portanto, se fica com a consciência tranquila. Mas ao longo do dia também você vê, né, que faltou ainda, né, uma maior dedicação. Faltou querer mais, pedir mais, né, pedir mais amor a Jesus para que você o ame mais. Isso tem me faltado, a pedir mais. Que é o que é dito, se eu não tivesse continuado a dizer sobre ele, poderia ficar afogada. Ou então uma vida sem crescimento, porque ela não se alimenta de outra coisa, senão somente de verdades e conhecimentos que lhe pertencem, né? A vida divina se alimenta de verdades e conhecimentos que lhe pertencem. Se eu passo certo tempo do dia ocupado com outros conhecimentos, com outras coisas que não pertencem à divina vontade, eu deixo de alimentar ela, né? Ficando assim restringida, como eu acabei de dizer, né? Fica prejudicado esse crescimento, esse desenvolvimento da vida divina em mim, porque eu ainda volto para mim mesmo, para as minhas coisas, né? Continua, olhe, então a necessidade do meu prolongamento, o meu prolongado dizer sobre o meu fiat, era necessário para fazê-lo conhecer a criatura. Era necessário para formar sua vida e não fazê-lo faltar o alimento divino de suas mesmas verdades, que são
as únicas que podem lhe servir para alimentar-se, porque fora da criatura minha vontade não tem necessidade de nada e de ninguém. Por si mesma, em sua natureza é vida, alimento e tudo. Em troca, na criatura, querendo sua parte concorrente, o seu fiat, a sua adesão, por meio de conhecimento e verdades que lhe pertencem, forma a sua vida, mais ou menos, segundo ela conhece. E estes conhecimentos formam uma união indissolúvel entre um e a outra. A substância, o calor, o crescimento, o alimento da vida de minha vontade na criatura. Aqui está o porquê retorno a meu dizer, porque serve a minha mesma vontade em ti e a ti para fazê-la conhecer mais, amar e apreciar. Então, que entendi, a divina vontade em si, ela é tudo, já possui tudo, não depende de nada. Mas estando ela na criatura, fazendo vida na criatura, quer a concorrência da criatura, o fiat da criatura, para desenvolver nela, alimentando-a com o seu próprio alimento, que são as verdades, os conhecimentos da divina vontade. À medida que eu dedico a ela, eu alimento e ela cresce em mim. Aí entra novamente a boa vontade dessa criatura. O quanto essa criatura ama e quer viver a divina vontade, quer que ela desenvolva nela. E se reza, dá-me um gole da divina vontade à minha alma. E quantas vezes eu busco esse gole, é o quanto ela desenvolverá na minha alma. Como ele disse, por meio de conhecimentos e verdades que lhe pertencem, forma a sua vida mais ou menos, segundo ela conhece. E estes conhecimentos formam uma união indissolúvel entre um e o outro. A substância, o calor, o crescimento, o alimento da vida, da minha vontade na criatura. Como diz aqui, está o porquê, retorno a meu dizer, porque serve a minha mesma vontade em ti, e a ti para fazê-la conhecer mais, amar e apreciar. Ou seja, não se dará como um toque de mágica. Eu preciso ir atrás, eu preciso fazer o caminho, junto com a divina vontade. E ninguém pode fazer por mim, eu tenho que ir atrás, a fazer vida com ela, fazer dela a minha vida. E assim me empenhar-me nos conhecimentos, para que essa vida desenvolva. Somente através das verdades, essa vida vai desenvolver. É o único alimento que a divina vontade precisa em mim. É ela me dando o alimento e eu dou a ela para que ela cresça. À medida que eu me desapego de mim mesmo. Agora, quando as criaturas ouvirem que meu longo dizer, minhas visitas quase contínuas, minhas tantas graças serviram para formar a vida da minha vontade divina em você, não mais se maravilharão dos modos que tive, das graças que fiz, das tantas verdades que disse. Era a vida que devia formar, e a vida tem necessidade de atos contínuos. Que a vida tem necessidade de atos contínuos, repetição, manutenção.
Que vida pode dizer que não tem necessidade de atos contínuos? Nenhuma. As obras não têm necessidade de atos contínuos, mas a vida os necessita. O respiro, o batimento, o movimento contínuo, um alimento que cada dia a sustenta, uma veste que a cobre, uma habitação que a tem ao seguro. E tudo isso a divina vontade quer encontrar em nós, para que se desenvolva, para que a gente seja essa habitação para ela. O respiro, o alimento, o sustento, a veste que a cobre, que a aquece, uma habitação que a tem segura. Ela não precisa, mas na criatura ela quis precisar. Veja então como tudo o que fiz e farei é necessário para mim, para formar esta vida de minha vontade divina, e era necessário para ti, para recebê-la e possuí-la, e para não lhe fazer faltar nada do que convinha a uma vida divina. Quero que faço. Quando eu faço com sabedoria, ordem e harmonia divina. Devia te dizer que queria formar esta vida de minha divina vontade em ti, sem fazê-la conhecer-te, sem dar-te as matérias divinas para formá-la, e o alimento contínuo para fazê-la crescer. E eu não sei fazer estas coisas. Se digo o que quero, devo dar tudo o que é necessário, e de modo superabundante para fazer que a criatura possa fazer o que quero. Então é o que disse. Eu só não tenho mais por minha própria culpa, porque a divina vontade quer dar muito mais. Se eu deixo a divina vontade para ir buscar algo com a minha capacidade humana, é loucura. Porque o que a divina vontade tem a me dar é muito mais do que eu possa imaginar. Porque não se trata de estar com a cabeça na terra, preocupado com as coisas da terra, com os bens terrenos. A divina vontade não faz coisas pequenas, ela faz coisas grandes. E, portanto, não nos quer nos dar coisas pequenas, quer nos dar coisas grandes. Não está preocupado em dar um carro novo, uma casa nova, uma esposa nova, um outro filho e blá, 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 blá. Tá? Não, ela quer se dar como um todo a mim e a cada um de nós. Se isso não tem acontecido, se desenvolvido, é porque nós ainda estamos olhando para a terra, pegado à terra, as coisas da terra, querendo satisfações terrenas. O apego às coisas palpáveis. Como ele diz, eu não sei fazer estas coisas. Se digo o que quero, devo dar tudo o que é necessário. Se ele trouxe a nós essas verdades, esses escritos, e está nos propondo a viver isso, ele nos dará toda a capacidade, todo o amor que precisamos ter para viver isso, à medida que correspondemos a ele, que nos aderimos à vontade dele, que tiramos os olhos das coisas da terra e voltamos para ele. Se digo o que quero, devo dar tudo o que é necessário, e de modo superabundante para fazer que a criatura possa fazer o que quero. E ele dá em abundância, não tenha o que a criatura questionar, não tenha que ela falar, eu não consigo, não dá, não posso, é difícil,
é esgotante, é cansativo. E não, tá errado, tá fixo em si mesmo. Ele tá dizendo, ele dá e dá em abundância, sobrando. Não é a conta, não, é sobrando. Para fazer que a criatura possa fazer o que quero. E como as criaturas não conhecem o meu modo de agir, se admiram, duvidam, e alguns chegam a condenar o meu agir, e a criatura que tenho na mira para cumprir os meus grandes desígnios, que ajudarão a todo mundo, porque a vida da minha vontade divina que opera na criatura não está sujeita nem a morrer, nem a terminar, mas terá sua perpetuidade entre as gerações humanas. Por isso, deixa-me fazer e segue sempre o teu voo na minha divina vontade. Então, a falta de entendimento, a falta de compreensão, a falta de conhecimento. As criaturas não conhecem o meu modo de agir. Se admiram, duvidam, duvidam das suas verdades. Alguns até chegam a condenar o meu modo de agir. Alguns ainda praguejam contra o livro do céu, contra as suas verdades. Que Deus não é assim não. Que Deus não é assim não. Para que todo esse fanatismo todo? Então, e a criatura que tenho na minha mira para cumprir os meus grandes desígnios, aquele que corresponde, mesmo com as suas dificuldades, suas debilidades, não fica olhando para elas, mas tem os olhos fixos nele, a vontade querida dele, ajudarão a todo mundo os atos desse filho. Vai ajudar a todo mundo, porque a vida da minha divina vontade que opera nele, que opera na criatura, esta não está sujeita nem a morrer, nem a terminar. Não está na Terra, não está fixo na Terra, já está suspensa. Já entrou, já tornou-se participante desse ato único de Deus. Não está sujeita a morrer nem a terminar, mas terá a sua perpetuidade entre as gerações humanas. Que é o que é dito, os nossos atos na divina vontade estão em benefício de toda a humanidade, do passado, presente e futuro. Por isso, deixa-me fazer e segue sempre o teu voo na minha divina vontade. Deixa-o fazer. Deixa-a crescer. Consequentemente, busque mais corresponder, mais amor, mais correspondência, mais dedicação à divina vontade. E ela descerá em nós, e ela formará em nós, e ela nos levará a essa idade de Cristo, a esta satisfação a Deus, a esse transbordamento afora nos outros. A tirar os olhos da terra, das coisas materiais, e ter os olhos fixos nele, conhecendo o seu modo de agir, o seu modo, os seus desígnios. E assim não mais reclamando, murmurando, mas com alegria, e estupefato, das maravilhas que Deus faz em meio à miséria, à mísera condição humana. Aquilo que aos olhos humanos é uma tragédia, aos olhos divinos é graça, é bênção, é cura, é libertação. É, sobretudo, amor de Deus, carinho de Deus, zelo para com as suas criaturas.
né, para que não se percam, para que não se condenem eternamente. Então busquemos crescer, né, no conhecimento dessas verdades, a fim de que sejamos um com Ele. E assim nos posicionamos junto a Ele. Junto a Ele, não indo contra os seus desígnios, mas junto. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.